Estamos iniciando mais um podcast Palavras de Fé, o podcast do canal do meu querido irmão e amigo Julinho Souza. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui pastor da Igreja Presbiteriana em Santo Antônio da Platina, pastor Jeremias Vale, que além de pastor é também escritor e aceitou conversar conosco um pouquinho acerca da espiritualidade dos últimos tempos. Pastor, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigado, irmão Ney. Quero deixar aqui também o meu agradecimento ao irmão Julinho, que tanto tem nos abençoado, nos convidado a participar do podcast em seu canal. Que Deus abençoe grandemente. Pastor, nós temos observado um fenômeno interessante na igreja, especialmente na igreja evangélica brasileira, que é onde nós conseguimos ter uma visão um pouco mais abrangente. A despeito do grande crescimento da igreja, e agora eu falo não apenas na igreja evangélica, mas também da igreja católica, que também tem crescido, especialmente por conta dos movimentos, dos padres que estão nas mídias e tudo mais. Embora haja um grande crescimento no cristianismo no Brasil, as pessoas ainda reclamam que não percebem uma forte transformação na sociedade. A criminalidade cresce assustadoramente, a violência ainda está muito presente, especialmente nas grandes cidades. A corrupção, ela está em todos os âmbitos da sociedade. Nós vemos pessoas, às vezes, em situações onde elas são corruptas, mesmo estando dentro da bancada evangélica da política nacional. Então, como que o senhor enxerga esse tipo de fenômeno? Uma igreja que cresce, mas não se vê os efeitos do evangelho na sociedade. Bom, a princípio eu teria que tratar com o fenômeno de nome nominalismo. O nominalismo, como eu já falei em outro programa, é aquele efeito em que a pessoa professa a fé, porém não a vive. Professa a fé de boca, como Israel, porém o coração está longe de Deus. Qual é o resultado disso na sociedade? Falta de impacto social. Como que eu percebo esta situação? Bom, à mesma medida que as igrejas elas incham de pessoas que estão à busca de seus próprios desejos. Então vivemos muito um período em que há uma teologia coach, uma teologia voltada ao humanismo. As pessoas voltam a sua atenção para os seus próprios desejos e não para a vontade de Deus. Então esse é um grande problema. Existem outros, mas este, para mim, é um dos grandes problemas. O outro problema é estar perto de Deus de forma religiosa e longe de Deus espiritualmente, tendo o coração longe do Senhor. Como Israel também. O povo adorava a Deus com seus lábios, mas o coração estava longe do Senhor. E resultado, qual era o impacto social? Nenhum. A idolatria, a perversidade, a maldade e a violência sobrepujavam a confissão de fé daquele povo. É interessante que quando nós vamos ver acerca dos avivamentos que a história nos mostra, parece que boa parte dos avivamentos, eles, quando aconteceram, encontraram um cenário muito parecido com esse que nós estamos vivendo hoje. Na sua opinião, o senhor acha que seria possível nós experimentarmos um avivamento, já que nós estamos quase que na condição mais propícia para ele? E o senhor acha que nós, enquanto igreja, conseguimos, de alguma forma, não acelerar, mas desencadear esse avivamento? Sim, eu acredito e não somente eu acredito, mas eu desejo, porque nós não estamos somente na busca de um avivamento, nós precisamos de um avivamento. Por que nós precisamos? Se olharmos para a história bíblica, nós vamos ver períodos em que Israel esteve afastado de Deus. O que trouxe Israel de novo para o centro dos eventos? Tanto para a sua vida espiritual, quanto para, inclusive, para a bênção de Deus em suas vidas. A centralidade das Escrituras, Esdras e Neemias. Esdras e Neemias também nos falam que o avivamento que teve ali foi duradouro porque havia oração.
E em terceiro lugar, havia dedicação a Deus. O povo não estava com preguiça. Tanto é que em Neemias capítulo 8, o povo se juntou à praça de Jerusalém para ouvir a leitura das Escrituras. E demorou 6 horas. Então, durante 6 horas, aquele povo ficou lendo, ouvindo, melhor dizendo, Neemias ler as Escrituras, Esdras, melhor dizendo, ler as Escrituras, e então depois eles colocaram o rosto no chão e oraram a Deus. Ali foi um avivamento. Aí passa o tempo, a igreja está tremendamente corrupta, há uma ignorância tão grande na igreja que eles não conseguiam distinguir o certo do errado, e Lutero então, clamando a Deus pela sua própria alma, encontra o texto bíblico de que o justo viverá pela sua fé. Então foi redescoberta a salvação pela fé em Deus somente, por meio de Jesus Cristo, como obra do poder de Deus. Depois, a igreja novamente começa a esfriar-se, e veio o momento de John Wesley, outro momento que pode ser citado, Jonathan Edwards. E o que todos esses movimentos têm em comum? Oração, consagração e amor às Escrituras. É interessante que o período de necessidade de um reavivamento tem diminuído, né? O senhor observa que o último reavivamento ele veio ocorrer quase que 2 séculos depois daquele que havia acontecido na época de Wesley, de Edwards, né? Agora, note que nós já tivemos um grande reavivamento em 1905, 1906, né? Depois teve uma espécie de, não sei se podemos chamar de um reavivamento, mas teve um grande movimento na década de 60. Mas note que agora, coisa de 50, 60 anos depois, nós já estamos numa situação de muita necessidade de um reavivamento. Esse tempo vem se abreviando, em que a igreja se mantém firme. Exatamente. E eu acredito o seguinte, irmão Ney, quando falamos de avivamento e reavivamento, normalmente é em âmbito mundial, porque eu não percebo no Brasil, em toda a sua história, nenhum momento de avivamento. Então o Brasil ainda está à espera de algo que em outros países há um renovo, ou uma volta àquilo. O Brasil sequer experimentou. Dizemos, mas o Brasil vive uma efervescência da fé cristã. Agora eu me pergunto, será que realmente isso é fé cristã? Uma fé cristã que não impacta vidas, uma fé cristã que não muda vidas, que as pessoas permanecem como estão e que não tem relevância social? Eu me pergunto, será que isso é avivamento? Acredito que não, porque o avivamento ele tem por característica notória mudança da sociedade a partir do indivíduo avivado. Uma transformação de caráter, né? Exatamente. De pessoas buscando uma vida íntegra, independente de estarem ou não sendo vistas, mas é uma coisa íntima, né, que vem de dentro, o desejo de ser íntegro, né? Isso eu acho que demonstra uma ação do Espírito Santo, não é, pastor? Com certeza, porque quando o Espírito Santo age na vida da pessoa, esta pessoa vai ter uma necessidade de engrandecer a Deus. Então, qual é a necessidade do cristão? Glorificar a Deus e se alegrar nele. Agora, quando a pessoa não passa pela conversão, mas passa por um convencimento da razão, ou por uma conversão psicológica, e isso existe, a conversão psicológica da conversão espiritual tem uma diferença. Qual a diferença? A conversão psicológica ela é temporária. A conversão espiritual ela é permanente. A psicológica, fruto dos sentimentos. A conversão espiritual, fruto do trabalho do Espírito Santo no interior do ser humano, gerando a fé verdadeira. Tá? Então, quando a pessoa passa por uma conversão psicológica, ela vai querer fazer, ela vai querer estar na ponta de muitos trabalhos ou atividades, mas a finalidade é diferente. Vai querer aparecer, ao invés de fazer Cristo aparecer.
Por isso, um cristão verdadeiro vai ter o seguinte pensamento: convém que o Senhor cresça e que eu diminua. A igreja não é palco. E uma coisa interessante que o senhor trata nos seus livros e também nos seus sermões, é interessante que existe a necessidade, inclusive, de se aprender a orar. Orar aquilo que realmente pode fazer com que cresçamos como pessoas, como cristãos, e implantemos o reino de Deus na terra. Então eu gostaria que para a gente finalizar aqui, como pastor, de forma mesmo pastoral, o senhor conduzisse os nossos espectadores a orientações acerca da oração. Como que nós devemos buscar a Deus e qual deve ser a nossa oração se nós realmente queremos ver um avivamento no nosso país. Muito bem. Então, para finalizarmos aqui, o cristão ele tem que aprender o mais básico, que é orar. E a oração ela tem que partir do íntimo. Se eu quero realmente ser usado por Deus, ser instrumentalizado por Deus, eu tenho que orar e pedir para que Deus me use aprimorando aquilo que Ele me deu. Todo cristão tem dons. Agora, ele tem que descobrir qual é o seu e descobrindo, usando-o. E isso nós fazemos trabalhando para Deus e orando. E a oração principal do cristão deve ser aquela oração do publicano, que diante do Senhor ele simplesmente batia no peito e dizia: "Se propício a mim, pecador". Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos use apesar de nós mesmos, apesar de nossa limitação, porque nós somos limitados no tempo, no espaço e na capacidade, mas Deus não é. E ser dependentes de Deus é uma das melhores orações que temos que fazer. E não somente sermos dependentes, mas também orarmos para que Deus nos dê a capacidade de viver essa dependência sempre. Quero agradecer a sua presença aqui, pastor, e eu gostaria que o senhor dissesse se é possível já uma previsão de quando o seu novo livro já estará à disposição nas bancas, nas livrarias. O senhor já tem uma previsão ou a editora ainda não sinalizou? Então, a editora já sinalizou, tem uma previsão para até a segunda quinzena do mês de fevereiro o livro já estar pronto, já estar disponível, físico, nas livrarias do Brasil e também nas plataformas digitais. Então o livro do Cristo Histórico, ele está no prelo. Uhum. Então você que acompanha o podcast Palavras de Fé com meu irmão Julinho Souza, fique atento, porque assim que esse livro chegar às livrarias e também estiver disponível nas plataformas, nós vamos estar colocando os links aqui nos demais vídeos que nós vamos apresentar. Pastor Jeremias, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito obrigado, irmão Ney. Quero deixar aqui também uma palavra de agradecimento ao irmão Julinho e dizer que vou deixar alguns volumes, quando o livro sair, disponível para o canal, para ele estar doando ou sorteando para as pessoas que participarem. Opa! Presente no canal! Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado. E assim nós vamos fechando mais esse podcast Palavras de Fé do canal Julinho Souza. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa e que nós possamos, a partir de uma oração sincera, como orientou o pastor Jeremias, experimentar um avivamento, primeiro em nós, depois no nosso país. Que Deus te abençoe. Amém.